Opa, e aí? Eu sou o Rafael e o filme de hoje se chama Mimsy, a Chave do Universo. No início do filme, nós vemos uma garota que na verdade é uma professora. Nesse momento, ela estava contando uma história para algumas crianças. Ela conta que, há muito tempo, nossa Terra estava ficando muito ruim. Houve um estranho tipo de incidente que aconteceu na Terra. Parecia que a Terra ia finalmente acabar, mas tem um cientista entre tudo isso que estava tentando salvar o planeta. Ele estava fazendo algo bem especial para isso. E depois de muito esforço, o que ele estava tentando fazer não se tornou o que ele queria. Mas então um dia, o seu experimento se tornou um sucesso enorme. Então um portal verde se abre na frente do cientista. Ele colocou a sua criação lá dentro e assim a cena muda. Aqui nós vemos uma escola onde provas estavam sendo feitas. Agora nós vemos um homem que liga para sua esposa e diz que hoje vai chegar muito tarde em casa. Ele tinha um trabalho muito importante para fazer no escritório. Toda a sua família fica brava com ele. Então, para fazer eles ficarem felizes e em paz de novo, ele planeja férias. Então, no dia seguinte, ele sai para visitar a sua casa na fazenda. Ela fica em uma ilha muito bonita. Assim que o casal chega lá, eles ficam dentro de casa e a criançada vai para fora para brincar. Eles estavam se divertindo muito. O nome da menina é Emma e o menino, Noah. Eles foram até a praia e brincam bastante. Mas nessa hora, uma caixa vem do mar até eles. Os dois pegam ela e percebem que essa não era uma caixa comum. Isso era muito misterioso. No momento que eles tocam a caixa, ela se abre e nós vemos que essa é a mesma caixa daquele cientista que ele colocou no portal verde. As crianças já vão enfiando a mão sem saber o que estava de fato ali. O Noah acha que aquele pedaço de vidro é muito atraente. Ele tira de dentro da caixa e também leva a caixa para dentro de casa. Mas eles não contaram nada aos seus pais. Só que a mãe logo descobre e o Noah mostra o vidro verde para ela. Mas assim que ela segura, a cor dele muda na hora de verde para preto. Voltando para as mãos do Noah, ele volta a ser verde. Isso poderia indicar que é um tipo de tecnologia de impressão digital. Aparentemente, quem toca primeiro nele pode controlar. Como todos nós vemos, a criança fez isso primeiro. A Emma dessa vez foi mexer na caixa de novo e ela se abriu. Tinha coisas estranhas lá dentro. No lugar da pedra que estava lá, apareceu um ursinho. A Emma gostou muito dele. Então assim que a Emma toca, começou a sair um barulho dele chamando Mimsy, Mimsy. O Noah e a Emma começam a brincar com as pedras que saíram daquela caixa e eles viram uma das pedras. Ela começa a girar muito. A pedra começou a voar depois de um tempo. Devido a isso, um portal roxo se abriu. As outras pedras também começaram a reagir e giravam junto, mas as crianças não sabiam nada sobre isso. Então, para descobrir, a Emma coloca a mão dentro do portal, mas o Noah acha que isso pode dar alguma merda. Ele manda ela tirar a mão do portal agora mesmo. Então, nós vemos o professor das crianças. Ele estava conversando sobre um estranho sonho que ele estava tendo. Ele estava explicando para sua esposa, estava acontecendo várias e várias vezes o mesmo sonho. Voltando para a família, a criançada voltou para a praia mais uma vez. O Noah e a Emma começaram a brincar. O ursinho que dizia Mimsy fala para Emma pegar uma concha. Mas ela dá para o Noah e ele é capaz de escutar tudo, até mesmo os sons dos pequenos insetos. Durante a noite, a Emma deita no colo da sua mãe. A Emma pergunta a ela se existe outro mundo além da nossa Terra. Ao escutar isso, ela diz que não sabe de nada. Essa é uma grande questão da humanidade. Então no dia seguinte, nós vemos o Noah olhando para o vidro verde com muito cuidado. Mas nessa hora, todos os poderes desse vidro vão para dentro do Noah. Ele começa a ver as coisas com mais clareza. E aqui, ele também pode teletransportar as coisas de um lugar para o outro. Ele faz isso com uma lata de refri. Depois disso, ele também conta para Emma. Escutando toda essa situação, a Emma fala que já sabia porque o seu amigo Mimsy já tinha falado. A Mimsy fala para Emma que o seu pai vai vir daqui a algum tempo. Isso realmente aconteceu em segundos. Mas vendo essas coisas acontecerem, o Noah se sente muito estranho. Depois de um tempo, ele começa a olhar para o vidro mais uma vez. Ele teletransporta uma bola para testar os seus poderes. No dia seguinte, o Noah estava fazendo um desenho estranho na escola. Então, depois de terminar o desenho, ele simplesmente deixa lá e começa a ir para casa. O professor vê o desenho do Noah e na hora ele lembra do seu sonho. Por conta disso, ele corre na hora até o Noah. Ele pergunta o que era isso e como ele tinha feito esse desenho. Mas o Noah não sabe muito sobre, ele só desenhou e saiu isso daí.
Mas em casa, o professor pesquisa mais sobre o desenho e lá ele tem a confirmação de que isso é a mesma coisa que ele consegue ver no seu sonho. No dia seguinte, o Noah estava contando a todas as crianças sobre seu projeto de ciências de aranhas. Mas nesse trabalho, o Noah conta com algumas coisas diferentes das coisas normais. Ele diz a todos que as aranhas realmente fazem a sua teia de acordo com a sua condição, e por meio dessa condição, a sua teia pode se tornar forte ou fraca. Agora vendo isso, o professor do Noah diz aos seus pais que é realmente extraordinário. Ele é um menino muito esperto, o seu nível de QI é muito alto. Durante a noite, a Emma mostra todas aquelas pedras voando no ar para sua babá. Vendo isso, a sua babá fica muito assustada e vai embora dali. De noite, o Noah conecta aquele vidro verde com um tipo de coisa estranha. E aquela coisa estranha também saiu daquela caixa. Assim que o Noah faz isso, aquela coisa se transforma em uma nave espacial. E vem tanta energia que as luzes de toda a cidade são apagadas. Em seguida, um oficial sênior é nomeado para investigar essa coisa. Agora vendo tantas coisas estranhas, o Noah diz a sua irmã que eles poderiam estar em perigo com essas coisas. O melhor a se fazer é jogar tudo fora. Os dois decidem fazer isso, mas eles não são capazes. Então de noite, quando o Noah estava dormindo, ele teve um sonho estranho, em que ele estava voando. Junto com isso, ele começa a ver coisas estranhas. O oficial superior falou aos seus colegas que chegou a hora de usar o que haviam preparado hoje. Lá o Noah conta a Emma sobre o seu sonho. Depois de ouvir isso, a Emma disse que ela também teve o mesmo sonho. Então o professor chega na casa deles com a sua esposa. Ele mostra para a mãe do Noah o desenho que ele fez, e esse não é um desenho normal. Na verdade, essas são algumas teorias que foram feitas por alguns cientistas durante a sua vida inteira. O Noah fez isso com muita facilidade, sentado na aula como se não tivesse acontecendo nada. Então isso significa que o Noah sabe muito sobre isso. No dia seguinte, o pai da Emma pede açúcar para Emma. Ela de fato faz isso, mas de uma maneira muito diferente. O pai fica extremamente surpreso e assustado. Ele chamou o professor para ver se ele sabia mais de alguma coisa, e ele veio para sua casa. Então depois de escutar tudo, o professor diz que não pode fazer nada de especial a respeito. Ele tem um amigo que tem muitos conhecimentos sobre essas coisas. Então eles vão até o quarto das crianças, onde a Emma voa e volta para a cama. Ela estava com a Mimsy na mão. Agora vendo essa situação toda, o pessoal fica com muito medo e a mãe da Emma joga a Mimsy na lata de lixo. Mas as crianças vão lá e pegam ela de volta. Eles abrem um portal com a ajuda das pedras e dessa vez a Emma coloca o rosto no portal. Lá, ela consegue ver o cientista que enviou a caixa para esse mundo. A Emma começa a se sentir tonta e ela começa a tremer violentamente, mas os pais dela chegam ali para ajudar. Eles vão até o médico, onde o médico fala para eles que o cérebro da Emma não pensa como um cérebro normal. Na verdade, o cérebro dela funciona como uma ecolocalização, mas para isso, eles precisam fazer alguns testes. Os seus pais claramente recusam a situação. Então no dia seguinte, o pai dela chega em casa e diz para todos que eles precisam viajar, para que eles pudessem relaxar um pouco. Nesse tempo, aquele oficial sênior chegou na casa deles, com um investigador junto. Os pais perguntam o que eles estavam fazendo e por que estavam pegando eles. Ao escutar isso, o oficial conta que, quando as luzes de toda a cidade se apagaram, o motivo de tudo isso veio da casa deles. Eles estavam ali para investigar a situação. Depois da conversa, eles levam a família para um outro lugar. Lá a família poderia ficar mais confortável. Aqui eles sentem que estava tudo bem, mas não era bem isso que estava acontecendo. Os policiais estavam observando eles. Isso porque eles estavam desconfiados que a família soubesse de alguma tecnologia que eles não sabiam. Mas mesmo assim, nada aconteceu. Eles chamaram o professor e eles começam a perguntar sobre a família, mas ele não sabe nada em especial. Depois, eles conversam com a babá das crianças. A babá já abre a boca. Ela fala que ela tem medo e que não sabia nada de tão diferente. Só que as crianças eram muito estranhas com as suas ações, e ela até diria que eles são alienígenas. Aqui a babá também conta a eles sobre as pedras voadoras da Emma. Ao escutar isso, o oficial diz a Emma novamente para fazer as pedras voarem mais uma vez. Ela faz o que eles pediram, e ela fala que foi a Mimsy que ensinou ela a fazer tudo isso. Ao escutar, todas as pessoas ali começaram a dar uma olhada no brinquedo. Por meio de pesquisas, eles descobriram que na verdade existia um chip dentro do brinquedo. Os cientistas também descobriram que essa tecnologia é 20 mil vezes mais avançada do que a deles.
A tecnologia é extremamente incrível. No meio de todos esses acontecimentos, a Emma fala pra eles que a Mimsy vai realmente contar algo. Então a Mimsy conta tudo pra Emma e ela conta pro pessoal. No futuro, vai haver muitos problemas e eles precisam fazer uma máquina para viajar no tempo. A atmosfera da Terra estava ficando muito ruim. As pessoas do futuro têm que entrar em contato com o passado através do tempo. Eles tentaram fazer isso várias e várias vezes, mas não conseguiram. Só que dessa vez funcionou. Mas eles enviaram brinquedos porque sempre que tentaram enviar humanos, eles sempre foram mortos. Escutando tudo isso, os policiais começam a falar coisas estranhas. Então eles trancam os 4 em quartos diferentes. Mas aqui o Noah e a Emma estavam conversando entre si com os seus poderes. O Noah fala pra Emma que eles têm que tirar as pedras e a Mimsy daqui o mais rápido possível. Então os dois saem com a ajuda dos seus poderes. Quando eles saem, eles começam a procurar as suas coisas. Eles pegam a Mimsy, mas as pedras estavam quebradas. Então a Emma fala pro Noah que ainda tinham algumas pedras sobrando. Essas pedras estavam na fazenda. Eles pegam o caminhão e vão pra lá. O Noah estava dirigindo com a ajuda do seu poder, mas durante o caminho, a gasolina do caminhão acabou. Ao mesmo tempo, o professor do Noah tem o mesmo sonho de novo, mas dessa vez o seu sonho é especial, porque tem alguém ligado a ele. Então ele imediatamente vai procurar o Noah e a Emma. Aqui, ele se encontrou com os dois e eles vão para a fazenda. Lá eles encontram as pedras e com elas eles conseguem abrir o portal. A Mimsy conta mais coisas para Emma. O Noah também trouxe aquela nave espacial que tinha feito o seu poder. A Emma coloca a Mimsy no portal, onde de acordo com a Mimsy, estava tudo ok. Ela começa a se teletransportar, mas a Emma começa a ficar presa lá. E nesse momento, os pais deles chegaram, mas a nave do Noah fez um escudo do lado e eles não conseguem chegar perto. Isso na verdade era um gerador do portal e o próprio Noah vai salvar a sua irmã. A Mimsy finalmente vai embora, voltando até o cientista no futuro. Ele fica muito feliz que o brinquedo voltou porque ele tinha enviado outros, mas nenhum deles voltou além desse. Com isso, os cientistas descobriram que tinham outros humanos porque por meio da inteligência artificial, ele tinha entendido tudo. O que aconteceu ali é que os humanos do futuro não sabiam nada sobre a Terra. Eles apenas sabiam que não valia a pena morar nela. É por isso que eles deixaram a Terra e pensaram em ir para outro planeta. Mas depois de irem para lá, eles começaram a ter muitos problemas. E agora eles encontraram um planeta onde poderiam respirar sem o traje. Esse planeta é na verdade a Terra. Eles descobriram tudo isso por meio dessa inteligência artificial, ou seja, pela Mimsy. Então depois de todos esses acontecimentos, nós vemos a mesma professora que conta a história do filme. A professora diz a todos que na verdade ela era a Emma, e isso deixa as garotas muito surpresas. E assim, a história é finalizada. Vocês conseguiram entender o plot twist que aconteceu aqui? Uma teoria que eu bolei é que meio que no futuro, entre esses dois mundos, os seres humanos ficaram muito evoluídos. A Terra de fato foi morrendo aos poucos e eles tiveram que sair do planeta. Eles foram pra longe e pra longe. Só que com o tempo, o planeta deles também começou a parar. Então eles precisaram procurar outro planeta. E eles encontraram a Terra. E acreditavam que na verdade ela era um outro planeta aleatório. Mas não, eles só voltaram pra casa. Pelo menos foi isso que eu entendi. O que vocês acharam? É só uma teoria. Deixe a sua nos comentários. Obrigado por assistirem e até a próxima.